Quem que... Bom, Quem se habilitou? quem se habilitou? Posso ler, Márcia. Então, Lu, e quem mais? Qual é a outra? Posso ler também, sim. Ok. Ninguém se habilitar. Ok, então hoje vai ser a Lu e a Cíntia. Então, muito bom dia para mais um encontro deste livro maravilhoso, A Educação da Criança. Hoje temos aqui o privilégio de ter a Lúcia conosco, a professora Waldorf, e que estava falando deste livro, né, Lúcia, um pouco antes de vocês entrarem, que foi escrito em 1908, 10 anos antes, não é isso, Lúcia, da pedagogia Waldorf. Você podia falar um pouquinho, eu achei muito interessante, Lúcia, esse contexto que você trouxe. E aí, depois a gente começa a leitura na página 23. Aí antes eu vou ler sobre os dentes, que é o que ficou da pergunta, né, da semana passada. Eu vou ler um texto que o doutor Antônio Marques colocou no grupo, e aí a gente começa depois a leitura desse livro. Fala um pouquinho, Lúcia. Está sem micro, está sem som, isso. 1907, né, que ele foi publicado, mas isso já é uma síntese escrita de muitas palestras que o Steiner deu, né, sobre esse tema nessa época. E foi a partir dessas palestras que o Helmut, que era o administrador, gerente, dono da fábrica Waldorf Astoria, né, veio ao Steiner para, enfim, criar uma escola Waldorf, né? E isso foi possível acontecer 10 anos depois, porque essa semente foi lançada no mundo, né? Então, um livro fundamental, né? Porque no movimento da escola Waldorf, na verdade, é que se colocou, inclusive, a trimembração social, que na época foi muito mal entendido, né? E foi na escola Waldorf que ela pôde viver e resistir um pouco, né? Até hoje a gente procura saber como é que é isso mesmo nas escolas, mas é uma boa busca. Então é isso, é um livro de cabeceira dos professores, né, Sandrinha? Fundamental, né? Muito bem. Então, eu vou fazer a leitura desse texto, depois eu posso colocar lá no grupo, tá? Nosso. Chama Os Dentes, que ele colocou. Nossos dentes nascem das mesmas forças que trouxemos para formar nossa cabeça, para que se torne o instrumento para consolidar a vida das representações mentais. Mas, se prevalecessem somente as forças trazidas dos mundos superiores, a cabeça se tornaria apenas órgão das representações mentais. E, neste caso, perderíamos a conexão com o mundo, desenvolveríamos somente imagens e seríamos alheios à Terra. Mas acontece um fenômeno que brota do metabolismo, que envia suas forças para a cabeça. São as forças da vontade, que vão impregnar, desde criança, continuamente, a função representativa da nossa cabeça. A primeira dentição, dente de leite, é resultado das forças estruturantes da cabeça, que se manifestam no decorrer do primeiro setênio. Mas do resto do organismo começam a atuar as forças da vontade, que sobem em direção à cabeça e irão se estruturar como segunda dentição, dentes definitivos. Somente agora, estas forças tornam-se livres para o desenvolvimento do pensar e para formar a memória, e também para atuar no mundo através dos membros, o agir. Acontece mais um fenômeno só observado no ser humano
após o 8º ano de vida. Como nossa cabeça está orientada para o extraterrestre, as poderosas forças da vontade do metabolismo precisam ser filtradas ou diluídas pela alma antes de chegar à cabeça. E esse processo ocorre como freio ou represamento na laringe, sendo que no menino que está orientado mais ao terrestre, é comum acontecer a mudança da voz. Na menina, que é mais cósmica, permanece a sutileza da voz. Portanto, no final do segundo setênio, as forças da vontade se represam nos órgãos da fala, após estarem filtradas, atravessadas pela alma. Podem se fazer presentes na estrutura da cabeça. A partir daí, as suas forças, representações mentais e vontade, podem atuar em conjunto para a vivência terrena. Depois da maturidade espiritual, a força do eu nasce do coração. Pode se projetar no atuar como pessoa moralmente produtiva, com amor. E isso reverte em direção da cabeça para criar novas sabedorias, novos conhecimentos. No fundo, acontece algo fantástico no ser humano. As 3 hierarquias se interpenetram dentro de nós. Nós somos o ponto de união entre elas, e nosso eu vive dentro delas. Depois eu coloco esse texto lá. Muito lindo, hein? Bonito, Você né? imaginar isso, né? Das 3 hierarquias. É. Conosco. Muito bem. Vamos começar a leitura. Se não tiver alguma questão desse textinho, aí a gente já começa a leitura. Lu, nós ficamos na página 23, no parágrafo, deixa eu pegar aqui, com o nascimento físico, acho que é o último parágrafo da página. Ô, Márcia, nos Oi. livros novos é a página 26. Alguns livros estão acho que a edição mais nova, né, Emília? Que a gente tinha visto, está na página 26, a mais antiga na página 23. Agora achei. Agora achou? Agora achei. Obrigada. Com o nascimento físico, o corpo físico passa a ser exposto ao ambiente físico do mundo exterior, enquanto antes estava protegido pelo envoltório materno. A ação das forças e humores deste último deve ser substituída pelas forças e elementos do mundo físico exterior. Até os 7 anos, idade da troca dos dentes, o corpo humano deve realizar em si mesmo uma tarefa totalmente diferente das tarefas de todas as outras épocas da vida. Durante esse período, os órgãos físicos devem assumir formas definidas. Sua estrutura recebe certas tendências e rumos. O fenômeno do crescimento ainda existe mais tarde, mas sempre se produz de acordo com as formas elaboradas durante o período aludido. Se as estruturas tiverem sido elaboradas corretamente, o crescimento conduzirá a formas apropriadas. Caso contrário, haverá deformações.
Não é possível reparar mais tarde o que o educador negligenciou fazer durante o primeiro setênio. Assim como a própria natureza preparou o ambiente adequado para o corpo físico antes do nascimento, o educador deve fazê-lo depois, já que só um ambiente físico apropriado atua sobre a criança de maneira a plasmar-lhe corretamente os órgãos. Gente, eu preciso falar uma coisa nesse sentido, porque a nossa cultura em geral desvaloriza muito a educação do primeiro setênio, né? Então, quantidade de criança em creche, as creches lotadas. Nas creches são contratadas as pessoas menos capacitadas. Isso é que existe em termos mais popular, assim, né? E é um período tão delicado, né? Tão importante para o resto da vida toda, que o Steiner sempre aponta para isso, a gente fala muito nisso, que, ao contrário, os professores mais capacitados, mais experientes, mais é que deviam ficar com as crianças pequenas, né? E a gente ainda não chegou, fora, claro, do meio Waldorf e tudo, a essa compreensão, né? Porque é como se, é pequenininha, é só trocar fralda, isso e aquilo, é fácil, né? Mas elas absorvem tudo, imitam tudo, né? Então, e está estruturando o físico, né? Ali vai ficar para... Essa estrutura básica, de fato, vai ficar para a vida toda. Para a mãe, às vezes, é difícil, assim, não tem jeito, né? É radical o que ele fala, porque ele quer alertar, né? Ele é um alerta importante, né? Claro que muita coisa a gente pode ajudar depois na vida, mas da maneira que se estruturou um órgão, vai ficar essa estrutura pro resto da vida, né? Vai ter consequências, sem dúvida, né? E a gente não é tão atento para isso, né? Assim, da importância que é a educação dessa primeira fase da vida. Por isso que nas escolas jovens, muitas instituições têm escola de pais, né? Você se matricula na escola e fica se preparando para entrar na escola, né? 2 anos de preparação com os pais, porque muitas... Hoje em dia, bem menos, mas no meu tempo mais, esse período acontecia em casa, né? Bom, enfim, é só um alerta, assim, para a gente ver a importância desse período para a educação, para a estruturação, né? Física da pessoa. Fala, Sandra. Sim, a gente sabe que, por conta do progresso, os pais, tanto mãe quanto pais, trabalham bastante. E aí é inevitável. Acabam colocando nas escolas, creches, né, com um pouco mais prematuro, né? O ideal seria entrar com 3 anos na escola, assim. Eu sei que não é nem ideal, né? Mas um conselho que a gente poderia dar é ficar e permanecer em casa até os 3 anos? Esse ideal vai mudando conforme a possibilidade cultural, né? Antigamente é só com 7 anos que ia para a escola, né? Todo mundo ficava em casa até os 7 anos. Depois teve esse marco dos 4 anos e meio, que é um marco importante. A criança realmente ela só consegue fazer a socialização a partir desse período da maturidade do sistema rítmico, né? Porque é aí que ela consegue se relacionar, né? Antes ela é completamente egocentrada, né? Então tinha esse marco do jardim de infância dos 4 anos e meio. Agora, por causa da necessidade, já está se falando de 3 anos, porque 3 anos realmente é um outro marco. É quando começa a memória. Porque o que acontece nos 3 anos, quando não tem memória? Né? Mais ou menos 3 anos. Toda vez que a criança é deixada na creche, tem um vínculo emocional interrompido. Ela não sabe que vai voltar. Não tem memória, né? Então, assim, eu sou muito apavorada com isso. A gente é terapeuta, a gente trata disso. A gente lida com uma geração de pessoas inseguras emocionalmente, não tem dúvida. Né? Imagina,
está todo mundo na creche desde os 6 meses de idade. Então, é a necessidade da modernidade. Agora, o que a gente aponta é que, se precisa isso, pelo menos que os profissionais que estejam cuidando dessas crianças sejam profissionais muito bem capacitados, entendeu? Porque eles vão fazer essa substituição. Então, é fundamental que esses profissionais sejam os melhores, sabe assim? E a gente também não vê isso. Coloca na creche, né, aquele monte de criança, aquela gente assim, de qualquer jeito, pessoal muito simples. Tem mulheres maravilhosas, sem dúvidas, mas tem muita gente despreparada que ganha mal, inclusive, né? Então, é complicado. Então, assim, não tem como a gente escapar desse momento atual da humanidade. Precisa ir para a escola cedo? Precisa. Mas a gente pode batalhar para que sejam bons profissionais, sejam profissionais mais bem remunerados, né? Porque enquanto os profissionais da educação não for bem remunerados, a gente não tem solução da questão da educação. O pessoal tem que ficar rodando escola o dia inteiro sem parar, né? É uma loucura. Então, dedicação exclusiva é uma coisa importantíssima, enfim, formação, possibilitar que os professores estejam sempre... E os pais têm que estar com essa consciência de doar financeiramente para a escola poder fazer isso, né? Capacitar seus professores, pagar bem. Eu já estou aqui fazendo a política pró-classe, mas é uma realidade, gente. O professor é muito desvalorizado, né, no nosso país. Bom, enfim. É um pouco isso. Não, é fundamental mesmo, né? A gente pensa assim que é só trocar, né? Só fazer, mas está fazendo um estímulo muito grande, né? E a gente vê uma questão assim de uma hiperatividade que vai surgindo de repente, né? Esses dias lá na ONG, eles falaram assim que tem um menino que só quer escalar, o outro só quer subir. O que eu posso fazer? Não, atividade de movimento, né? Então, é uma questão que reverbera mesmo. Obrigada, viu, Lúcia? E é uma adaptação nossa, né? A gente tem que se adaptar. Aí acaba sendo a pedagogia curativa, né? Eliane? Bom dia. Eu não sei se está na hora das perguntas, mas eu senti vontade de fazer uma pergunta aqui agora. Pode fazer, Eliane. Então, quando a gente se reporta a história, e dentro da própria antroposofia e tal, a gente vai sabendo também, vamos pensar assim naqueles príncipes de 7 anos, reis de 7 anos. Então, esse contexto que a professora Lúcia está trazendo, esse cuidado todo, eu acompanho, eu estudo também, e nem sempre é possível. E daí, outro dia, eu fiz essa pergunta num outro grupo de estudo, como que alguém com 7 anos, uma criança com 7 anos, podia assumir um reino? E aí a gente entra nessa questão do próprio destino, né? Nós estamos na família certa, no local certo, com as pessoas certas, para a nossa formação, a nossa educação, o nosso próprio desenvolvimento. Então, nem tudo é em vão, senão não faz sentido. A gente não tem esse melhor agora em 2023 ou em 2024, ele vem sendo construído. Pelo menos é isso que eu quero também passar, porque foi uma pergunta recente minha num outro grupo de estudo, que a gente estuda os templários, e aí eu disse, como que alguém com 7 anos assume um reino? Como que uma criança vai determinar a guerra, ou as cruzadas, ou sei lá o quê, entende? Então, eu acho assim que isso vem de muito antes, mas que reverbera hoje também na nossa própria condição de consciência, aqui dos meus 55 anos, por exemplo, e minha família é grande, e a gente ficou assim até os 7 anos em casa, mas porque a gente morava no interior, né? Então é isso. Eu acho que você já respondeu, Eliane. E agora a gente segue, né? Que a gente precisa estudar. Duas palavras mágicas caracterizam a maneira como a criança se relaciona com o mundo: imitação e exemplo. O filósofo grego Aristóteles denominou o homem como o animal mais propenso a imitar.
Essa verdade vale para a idade infantil, até os 7 anos, mais do que para qualquer outra. O que acontece no ambiente físico, a criança imita, e essa imitação confere aos órgãos físicos suas formas definitivas. Devemos considerar o ambiente físico em sua acepção mais ampla, incluindo nele não apenas o que se passa materialmente ao redor da criança, mas tudo o que ocorre, o que seus sentidos percebem, o que, partindo do espaço físico, é suscetível de agir sobre as forças espirituais. Isso inclui todas as ações morais e imorais, inteligentes e tolas que as crianças possam perceber. Não são, pois, as sentenças morais nem os ensinamentos da razão que atuam nesse sentido sobre a criança, mas apenas o que os adultos fazem em sua redondeza de maneira visível. Preceitos desse tipo têm efeito plasmador, não sobre o corpo físico, mas sobre o etérico. Porém, este, até a idade dos 7 anos, tem o envoltório etérico protetor da mãe exatamente como, fisicamente falando, o corpo físico é protegido antes do nascimento pelo envoltório materno, que deve desenvolver-se nesse corpo etérico antes dos 7 anos, quando as representações, hábitos, memória, etc., deve fazê-lo espontaneamente, tal como fazem os olhos e as orelhas no ventre da mãe, sem que haja intervenção da luz exterior. Não há dúvida sobre o acerto do que se pode ler em Levana ou, Teoria Educacional, de Jean Paul. Excelente livro pedagógico. Um viajante aprende mais do que sua ama durante o primeiro ano de vida, do que em todas as viagens ao redor do mundo. Só que a criança não aprende por instrução, mas por imitação. E seus órgãos físicos adquirem forma pela influência do ambiente físico. A visão se desenvolve sadiamente quando existem no ambiente da criança fenômenos apropriados de luz e cor. No cérebro e na circulação sanguínea se formam as disposições para um sentido moral sadio, desde que a criança perceba em seu ambiente fatos morais. Se antes da idade de 7 anos a criança vê ao seu redor apenas atitudes tolas, o cérebro adquire formas tais que a capacitam apenas para tolices na vida posterior. Ui. O negócio é sério, né? E é incrível que assim, o que as pessoas fazem, especialmente, mas o que as pessoas sentem e o que as pessoas pensam ao redor. Então, assim, quem tem essa experiência de jardim, a gente já teve muito... Até pouco tempo a gente estava conversando isso no ramo com as professoras de jardim que estão frequentando lá. De que a professora está na sala e entrou na sala. Sabe quando a gente fica com uma música na cabeça, que não sai da cabeça? E aí, de repente, a criança chega perto dela e começa a cantar a música. Isso é comum. Quem tem essa vivência de infância sabe que isso é comum, né? Então, a criança absorve tudo, assim, né? Por isso que é importante ter uma pessoa qualificada ali do lado dela, porque não tem filtro, né? E mais do que isso, ela é formada a partir do etérico dessa pessoa.
Imagina, todo dia, as creches, as crianças ficam de 7 da manhã às 7 da noite, né? Hoje em dia. Todos os dias. É muito atuante isso, né? Aí é como a Sandra falou, depois a gente tem que estar disponível. Isso também é uma forma de criar amor no mundo, a tratar essas crianças com terapia todas, né? Curativa e todas. Né? Você falando isso, Lúcia, e eu tenho a clínica de psicologia e cada vez mais estão aparecendo crianças na faixa de 2 anos e meio, 3 anos, que os pais estão levando para o processo terapêutico. Imagina uma criança que está na fralda, que está ainda, se ela não tem nenhum comprometimento, né, neurológico, os pais ainda colocando na criança como a criança é o problema, a criança está desajustada, né? E aí a dificuldade desses pais perceberem isso aqui, o quanto que esse ambiente, o ambiente desajustado deles está influenciando, né, nessa elaboração da criança, nessa construção, nesse ser, né? Muito. Não, só compartilhando, né, nesse jardim, 2 crianças da semana passada, 4 anos, receberam suspensão. A gente fica pensando assim, como pode? Até eu virei e falei assim, a suspensão não é para as crianças, é para os pais, eu acho, porque eles não estavam nem aí, por uma questão deles mesmo, de organização, de socialização, né? Então, assim, a tristeza, né? Na hora que eles me contaram e que foram chamar a atenção desses 2 meninos, né? Porque se atracaram lá, né? Até com a questão mesmo da percepção oral, né? De um puxar o outro, de arranhar e tal. Na hora de virar e falar assim, olha, você está suspenso. Eles não estavam nem aí, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de essa percepção, essa compreensão também, né? Olha, com tanta antecedência, uma suspensão, né? Você vai ficar em casa. Tá ótimo, ele vai fazer isso 1000 vezes para ficar em casa, sempre. Que bom, né? Seguimos, gente? Seguimos. Assim como os músculos da mão se tornam fortes e vigorosos quando exercem atividades apropriadas, o cérebro e os demais órgãos do corpo humano seguem o rumo certo quando recebem do ambiente os impulsos adequados. Um exemplo ilustrará melhor o que queremos dizer. Pode-se fazer para uma criança uma boneca com um guardanapo dobrado. 2 pontas serão os braços, as outras 2, as pernas. Um nó servirá para a cabeça, onde algumas manchas de tinta indicam os olhos, o nariz e a boca. Também você pode comprar uma linda boneca com cabelos genuínos e bochechas pintadas e dá-la à criança. Nem queremos insistir no aspecto horrível desta boneca, perfeitamente capaz de estragar para sempre o sentido estético sadio. Com efeito, o problema educacional mais importante é outro. Tendo à sua frente o guardanapo dobrado, a criança deve, por meio de sua fantasia, acrescentar algo que o transforme em figura humana. Essa atividade da fantasia tem efeito plasmador sobre as formas do cérebro. Este se abre da mesma maneira como os músculos da mão se deixam permear por uma atividade conveniente. Se a criança ganha a chamada linda boneca, nada resta ao cérebro para fazer, e ele se atrofia e resseca em vez de desabrochar.
Se as pessoas pudessem olhar, como pode fazê-lo o pesquisador espiritual, para dentro do cérebro empenhado em estruturar suas próprias formas, com toda a certeza só dariam a seus filhos brinquedos suscetíveis de avivar as forças plasmadoras do cérebro. Todos os brinquedos que possuem apenas formas mortas e matemáticas ressecam e destroem as forças plasmadoras da criança, enquanto tudo o que suscita a ideia da vida atua de maneira sadia. Nossa época materialista produz poucos bons brinquedos. Veja-se como é saudável aquele brinquedo que, mediante 2 pedaços de madeira articulados, mostra 2 ferreiros frente a frente, martelando um objeto. Ainda é possível comprar tais artigos no campo. Ótimos também são os livros ilustrados com figuras móveis, puxando os fios fixados nessas figuras. A criança transforma a ilustração morta em imagem animada para ações. Tudo isso provoca a atividade íntima dos órgãos, a partir da qual se constroem as formas corretas para eles. Bem, Até algum comentário? Alguma questão? Deste ponto. Eu não sei se alguém aqui tem filho pequeno, mas eu me reportei quando meus filhos eram pequenos, eu já era professora Valda, a luta que era com a família por causa dos presentes, dos brinquedos. Ai, meu Deus do céu. Aí ganhava e tal, a gente tinha que guardar tudo, esconder tudo, porque aqueles Barbies maravilhosos, aquelas bonecas que falam que isso e aquilo. Vai o povo entender que a gente não queria isso para as crianças, né? Mas, assim, quando a gente vê uma criança, um adulto, que foi aluno Waldorf, a gente vê a diferença na capacidade imaginativa e criativa. A gente vê hoje em dia, nessa geração toda que está lá no Betiano, que está assumindo, é a coisa mais linda de ver, né? Além de uma capacidade de trabalho enorme, absurda, de doação enorme, tem uma capacidade imaginativa, uma capacidade... Eu já falei com você da outra vez daquele movimento em prol da infância, né? Que é um movimento universal, assim, porque eu cheguei à conclusão que essa situação da infância, eu acho que muita gente pensa nisso, de impedir ao cérebro de desenvolver, impedir a capacidade imaginativa, é proposital. Não é uma coisa que acontece porque é bonitinho, por acaso. É absolutamente proposital. Existe um propósito de ter uma geração que pode ser muito facilmente manipulada, dominada, entendeu? Fazer o que esse povo todo quer que faça, que possa consumir, gastar e enriquecer as pessoas que criam essas coisas, né? Que criam esses meios de consumo, assim. Porque não é possível, né? Assim, tem uma intenção aí por trás, e aí todo esse movimento é um movimento de resgate da infância, né? Como é que a gente pode proteger a infância dessa violência, né? Porque é uma violência, né? Então é um movimento muito bonito, né? Como é que é o nome? Agora eu esqueci, acho que a Cíntia sabe, né? Que a UTE faz parte também, mas não é só antroposófico, não, é no mundo todo. Assim, ICLE, não. 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 Eu vou ver, mando para vocês direitinho, porque vale a pena olhar e participar, tem encontros pelo mundo todo, tem, assim, dicas, sabe, assim, que cada um pode fazer na sua cidade, no seu meio,
para poder motivar esse tipo de discussão, de estudo, de conversa, e não ficar só submetida a essa violência que está acontecendo à infância, né? Imagina hoje em dia com esses tablets para neném, então, o que isso não vai gerar? E tem muitas palestras do Steiner fala, isso vai gerar na próxima encarnação, a gente tem que se preparar para estar muito forte, para atuar muito, vai gerar corpos completamente deficientes. Então, a gente vai ter uma enorme geração de pessoas com deficiências físicas mesmo, numa próxima encarnação, sabe? Porque não pode desenvolver aqui, vai chegar lá completamente... Imagina, né? Vocês veem todo dia, né? Neném com tablet no restaurante para os pais poderem jantar à vontade. Isso é um crime, gente. E a gente falar nisso, parece que a gente é ET, né? Seres de outro... Mas eu já assumi que eu sou ser de outro planeta mesmo, tudo bem. A Emília tinha levantado a mão primeiro, depois a Eliana e tem a Eliane. Eu tirei, Márcia, porque eu ia falar o que a Lúcia acabou de falar. Eu ia falar assim, e esses bebês que agora, ao invés de móvel, tem tablet, com aquele monte de luzes, figuras, e que eles só ficam olhando. Nem botar a mãozinha, porque pelo menos aqueles móveis, eles ainda botavam a mãozinha, faziam... Agora não, ficar bestalhado assim. Eles ficam hipnotizados, né? Hipnotizados. Era isso, entendeu? Obrigada, Emília. Eliane? Bom dia a todos. Eu ouvi outro dia a minha cunhada falando que o netinho dela estava com indicação de autismo. E o médico falou que as crianças dos últimos 5 anos que teve um aumento incrível de autismo. E até o netinho do meu marido, né, os pais tiveram essa imaginação. Será que ele é autista? Porque ele era muito fechado, né? Foi ele ir para a escola aos 4 aninhos, eles esperaram até os 4 aninhos, que ele socializou. Porque ele era aquele que ia ao mesmo supermercado todos os dias, a moça do caixa cumprimentava ele e ele não cumprimentava. A moça do caixa sabia o nome dele, o porteiro sabia o nome dele e ele passava. Foi ele ir para a escolinha, mas ele mudou até aqui em casa, ele chega diferente. Sabe? Ele chegava aqui, que ele vem aqui mais ou menos uma vez por mês, aí ele ficava, agora ele chega, ele já corre. Então, assim, até que ponto também que os pais não ficam colocando as coisas na cabeça, né? Isso que a Lúcia falou, que às vezes a Márcia falou também do psicólogo, de levarem para o psicólogo muito novinho. Mas essa questão do autismo me preocupou, porque realmente o índice aumentou, né? E eu fico imaginando quando o Steiner escreveu isso há 100 anos, imagina hoje, com tantos brinquedos, com tanta coisa, né? Se naquela época que era menos, faz todo um sentido, né, das crianças estarem assim. Sabe que aos poucos eu fui entendendo que o Steiner trouxe essas coisas 100 anos atrás para nós. Ele já sabia do rumo, do que ia acontecer. Então, que a gente ia precisar, na nossa época, de uma pedagogia, porque a pedagogia volta para a curativa, né? Que a gente ia precisar disso tudo. Nem tanto na época dele era tão necessário, mas era necessário ele já ir falando, já ir preparando, para que hoje a gente tivesse alguns instrumentos para enfrentar isso tudo, né? Porque senão a gente estava com mais dificuldade, né? Então, muita coisa que ele fala que a gente diz, nossa, mas ele já está... Tem um livro que é O Mundo dos Seres Elementais, que ele também escreveu nessa época, um pouquinho mais para frente. Quer dizer, esse livro, na verdade, Almut vai pegando palestras dele ao longo de 15 anos sobre o assunto.
tem um capítulo que é só os seres elementares da tecnologia, de 1920, sei lá. O que ele fala aí é inacreditável, é tudo que acontece hoje. Ele fala de uma rede de como se fosse aranhas circulando a Terra, que vai... Enfim, ele dá uma descrição muito incrível, muito fantástica do nosso mundo hoje. Então, tudo que ele legou foi para que a gente pudesse dar conta do que a gente está enfrentando e vai enfrentar muito mais ainda, né? Porque vai vir, isso vai vir, a consequência disso tudo vai vir, e a gente tem que estar preparado para ajudar, né? Eliane? Tem uma frase que ela é bem longa, mas eu acho que é significativa aqui, ó. Só que a criança não aprende por instrução, mas por imitação, e seus órgãos físicos adquirem forma pela influência do ambiente físico. A visão se desenvolve sadiamente quando existem no ambiente da criança fenômenos apropriados de luz e cor. No cérebro e na circulação sanguínea se formam as disposições para um sentido moral sadio, desde que a criança perceba em seu ambiente fatos morais. Eu estou escutando tudo aqui, eu não tenho filhos, né? Não vou ter mais, mas eu acompanho, sou Dinda, sou tia, e também conheço uma escola Waldorf aqui em Porto Alegre, mas a quantidade de escolas, elas são poucas em relação ao estudo, né, do próprio Steiner. Então, eu penso aqui que deveria ter uma escola para pais. Quem sabe, Márcia, abre um grupo de estudos para falar para os pais e para quem deseja ter filhos desses livros aqui, que é fundamental a partir de nós, né, os adultos, olhar para a gestação, para a maternidade, para a paternidade. Eu acho que tem que ter um processo inverso aqui. Enquanto a gente está discutindo sábado de manhã, as crianças já estão lá no tablet, estão na frente da TV, estão no computador. É isso que me parece, sabe? Escola de paz é fundamental, gente. Tem um certo movimento, mas isso é pouco, precisa muito mais. Fica mais reduzido às escolas Waldorfs, né? Eu desconheço escola de paz em escolas particulares, o grupo que tenham essa disponibilidade. Eu tô fazendo um estudo com as fases formativas, né, com o grupo de Israel, as fases formativas da vida, e a gente está trabalhando o nascimento. Então, a gente vai olhando desde cedo, né, nesse lugar, né, da influência do nascimento, não é só os primeiros, né, anos. A gente olha hoje, por exemplo, as grandes festas que estão acontecendo para revelar o sexo da criança, chá revelação. Então, a gente vai olhando as coisas das tolices que aqui ele coloca, né? O quanto que a criança é levada num ambiente, né? Que é mais volúvel, se eu puder falar dessa forma, né? E ela vai sendo impregnada disso. A quantidade de criança que é youtuber hoje, que está na rede social falando coisas, sendo gravadas, bonitinhas, e todo mundo. Então, é um processo gigantesco, Eliane, realmente. É quase um trabalho hercúleo, né? De fazer esse movimento com pais para que ganhem essa consciência, né? Da importância dessa fase. Sandra. Então, né, mediante tudo isso que nós estamos trocando, o brincar, né, a importância desse brincar para as crianças, de verdade, porque quando elas brincam é muito sério, é o tempo que elas estão se reorganizando, né, para tudo, para o mundo. Então, o que mais me preocupa atualmente, né, é esse brincar que traz a criatividade, a imaginação, a presença dos contos de fada verdadeiros, né, aqueles contos de fadas que fazem com que você tenha todo esse conflito, né, de medo, de sombra, mas que vence.
Então, assim, hoje eu observo muito essa questão do brincar, que era importante, né? Como ele fala assim, um guardanapo pode virar uma boneca, né? E a própria Uma criança, toalha pode virar uma boneca, né? a Pode própria criança, ela já dá esse sinal, né? Que ela ganha aquela brinquedo maravilhoso e ela vai brincar com a caixa. Não vai brincar com o brinquedo, né? Ela, a própria criança. E nessa semana eu tive numa roda de conversa onde uma mãe colocou que ela pegou Covid e ficaram, né, praticamente em casa. E ela falou assim, como meus filhos tinham muito brinquedos, tudo, ela escondeu tudo. Ela falou, eles vão ter que brincar. Então, ela deu testemunho que até o pano de prato virou uma brincadeira. Então, quanto que a gente tem que contribuir para isso também, para que eles possam se fortalecer na brincadeira deles mesmos. Então, Total. meu Um testemunho movimento que eu falei, que ensina também essas coisas de como brincar, né? Como as crianças devem brincar, chama Aliança pela Infância. Isso. Sim. Muito legal. Não, brincar é fundamental. E as crianças chegam no jardim de infância e não sabem brincar, né? A gente tem que ensinar elas de novo como é que brinca. Porque muitas perderam essa capacidade já. Não sabem como fazer. Aí a gente tem que ir estimulando, deixando material, deixando ela livre, cantando, movimentando para ela conseguir essa brincadeira espontânea de novo, porque assim, está perdendo. eu tenho me questionado um pouco porque os jovens, né, eles são tristes, depressivos, o que está acontecendo? Né? Muitos jovens tomando já remédios fortíssimos, né? A parte de psicoterapia, né? Terapia Total, tem super a ver com o problema do... psiquiátrica, né? E realmente é essa fantasia, né, que foi perdida. A gente segue mais um pouquinho, Márcia? Como é que está? Falta 4 minutos, a Patrícia ainda tem uma pergunta a fazer. Eu só queria saber, Lúcia, um tempo atrás eu ouvi sobre esse texto do emaranhado e tal, e eu busquei e não encontrei. Se você tiver ele para poder me passar, eu gostaria, por favor. Está no livro dos Mundos Seres Espirituais, da Almut, que ela fez da editora antroposófica, e é um capítulo, Os Seres Elementares da Tecnologia. Mas vale a pena ter esse livro, viu? Ele é incrível. É um livro pequenininho também, né? Não, não é não. Não é esse, não? Não. Tem um que é pequeno também, como esse livro, A Educação da Criança. É sobre os seres elementares que você está falando, é outro. É outro. O Mundo dos Seres Elementares é uma série de palestras que uma senhora antroposófica que ainda é viva lá do Guetiano, sabe aqueles antropólogos que estudam e vê todas as palestras que o Steiner fez sobre esse assunto? Ela fez, é um livro grande, você vai na editora antroposófica, ele foi editado há 2 anos no máximo. É grande, o livro é complexo, inclusive não é um livro de ler assim, é um livro de estudar, porque ele traz mantras, ele traz meditações, para quem tem... Já vi, está aqui. O Mundo dos Seres Elementares. Quem está interessado... Almut, né? Almut, exatamente. Aí tem um capítulo que é só sobre os seres elementares da tecnologia. Ok. Gente, eu acho que a gente fica por aqui, porque já são 9h28. A gente parou... Alguém me dá, porque eu estou no PDF, qual é o ponto que nós paramos? Qual é a página? Página 30, e a gente começa o primeiro parágrafo. Página 30, né? Isso do livro mais novo, né? Que você está... Isso. Eu estou com um PDF. Então, nessa página 30, me dá o início do parágrafo aqui. A tais assuntos, só se pode aqui. A tais assuntos, ok. E aí eu já coloco.
Márcia, no livro antigo é o 26, a página 26. Página 26 do antigo e 30 do novo, que aí a gente já coloca. Muito bem. Então, a gente fica aqui. Semana que vem eu vou já parar a gravação, agradecendo antes a Lúcia, a disponibilidade de estar aqui conosco. É sempre um prazer ter você, Lúcia, e suas contribuições são maravilhosas. Então, muito grata. Muito obrigada. Eu espero poder acompanhar o grupo. Para mim, está sendo muito estimulante reler esse livro. Vem, então, no próximo encontro. No próximo sábado, não vamos ter... Vou já parar aqui.